Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse moto chamado vírus. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, me pediram muito para fazer esse vídeo e eu digo, cara, eu acho que não há nenhuma surpresa. O que esperar do Lula? O que esperar do PT? É lamentável que muitas vezes quando a gente critica o atual governo, que faz parte desse mesmo plano, as pessoas acham que você pertence a um dos lados. Se você critica o Bolsonaro é porque você gosta de Lula, e se você critica Lula é porque você obviamente gosta do Bolsonaro. Sendo que os dois lados são usados para manipular. Agora, quando ele fala abertamente assim que ainda bem, né, uma coisa boa que veio essa epidemia que já levou, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, 21/5/2020, já vamos chegando a quase 20 mil óbitos aqui no Brasil e já passa de mais de 200 mil infectados. E aí o cara vê o próprio povo, a qual ele já foi o maior líder desse povo, enriqueceu ele e toda a família dele, que esse cara não era nada, depois da política enriqueceu, e ele olha para esse mesmo povo, responsável por tudo de bom que ele conseguiu na vida dele, ele diz que coisa boa. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse moto chamado vírus. Quando eu falei há um tempo atrás, eu acho que foi um dos primeiros vídeos a mostrar um áudio, eu não consegui as imagens, consegui um áudio de Lula, falando que era bonito falar mal do Brasil. Eu mostrei esse áudio e na época muitas pessoas me chamaram de canalha. Você é um canalha, Lula jamais falaria isso. Eu não consegui as imagens, só coloquei o áudio. E aí disseram que os petistas na época, né, me acusaram que eu devia ter mandado algum imitador, alguma coisa do tipo, imitar a voz do Lula. Hoje, não é, com a rede social cada vez crescendo mais, as informações aparecendo, eu tenho um vídeo para mostrar desse mesmo áudio, onde ele diz que era bonito falar mal do Brasil. Era bonito falar, inclusive, que as crianças brasileiras estavam perdendo a vida. Sabe aquele ditado que diz, essa é história para inglês ver? Pois bem, meu caro irmão, Lula fez exatamente isso. Porque lá, no primeiro mundo, eles adoram ouvir que o nosso país é uma porcaria, é um lixo. Então, ao fazer isso, você fica de bem com aquelas autoridades de lá. Patriotismo, eles só querem para o país deles, para os nossos não. O nosso tem que ser sempre uma fazenda e nós temos que ficar gratos com o que eles têm a nos oferecer, as propostas que eles fazem. Independência, jamais. Agora isso fica muito claro quando você vê o cara que era o presidente dizer que ele, na posição de presidente do Brasil, o maior líder do país, dizia isso de boca cheia e aumentava os números para agradar ainda mais aquela elite. Veja aí junto comigo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, meu caro irmão, você já deve ter percebido aqui que eu critico muito o Bolsonaro, mas eu nunca apontei o dedo para ninguém que votou nele e disse, vocês são os culpados por o que está acontecendo no Brasil. Jamais. Porque eu sei que, embora a gente tenha avisado aqui há tempos, desde o primeiro turno a gente apoiou o Cabo Daciolo justamente por causa disso. Nós sabíamos que Bolsonaro fechou com a nova ordem mundial, estava claro. Ele foi lá para os Rockefeller, ele começou a mudar de opinião de uma hora para outra. Ele começou a fazer justamente o oposto do que ele falava. A gente tentou avisar isso. Mas eu consigo entender que eram poucos que estavam falando isso. Foram poucos os canais que tiveram essa coragem de apontar o que Bolsonaro pretendia fazer. Então a maioria do povo, naquela tentativa de mudança, porque é fato, o PT não podia mais ficar e nem pode voltar ao poder. Porque vocês não tenham dúvida, se eles voltarem e isso está perto de acontecer, eu temo isso, se isso acontecer, família, eu digo a vocês que eu sairei do país. Se o PT voltar ao poder, eu vou fazer de tudo para sair do país, porque a situação aqui vai ficar ainda pior, vocês não tenham dúvida. E pelo andar da carruagem, tudo pode acontecer nesse país. Então, sinceramente, eu digo a vocês que preparem-se mesmo. Junte um dinheirinho, economize, evite gastar com coisas bobas quando a economia voltar ao normal, que se Deus quiser vai voltar.
Mas eu já digo isso a vocês, porque a situação pode ficar realmente ruim. Eu mesmo parto daqui na mesma hora. Se o PT chegar ao poder, não tem como. O Lula tinha como proposta, meus caros irmãos, para você ter uma ideia, e isso ele falava abertamente, de censurar as redes sociais. As palavras que ele usava eram sempre mais bonitinhas, porque a galera esquerdista, ela nunca fala o que ela realmente pensa. Eles sempre usam outros termos, sempre desviam o assunto. Isso é uma tática deles que eles aprendem em livros. Então, dessa forma, ele usava a palavra regulamentação dos meios de comunicação. E aí ele deixava claro que você fazer uma crítica a um político, por exemplo, a acusar, né, dizer, esse político aqui ele é corrupto, olha, porque a gente encontrou isso, isso e isso, mas não provasse em juízo, vê, uma pessoa normal como eu, como eu conseguiria fazer isso? Era impossível. A gente mal arruma de comer, imagine pagar advogado para ir contra um político que está lá, um presidente, um deputado, um prefeito. Seria simplesmente impossível criticar políticos. Então era isso que Lula queria fazer. Nós vamos ter que criar as condições, sobretudo no Congresso Nacional, para que a gente faça uma nova regulação dos meios de comunicação. Ou você prova em juízo ou você não fala. Agora você sabe que aqui no Brasil, por a gente ter o quê? Um STF todo corrompido, aqueles camaradas ali, você sabe, tem alguns deles que são investigados na Lava Jato, foram citados na Lava Jato, tentaram censurar a matéria de jornalista, um monte de coisa, postos lá pelo próprio PT. Eu acho que ninguém nesse Brasil, em sã consciência, confia no STF. Então, diante disso, qual é a única arma que a sociedade tem? É as redes sociais. A gente faz pressão aqui para que, por exemplo, agora, nesse momento, a conversa do Bolsonaro seja divulgada na íntegra. A gente faz pressão aqui nas redes sociais para que esses caras vejam e entendam que a população inteira está consciente do que eles estão fazendo ali. Para que eles tenham esse medo, tenham esse temor e evitem fazer certas coisas absurdas, porque se a população deixar e ficar quietinha no cantinho dela, sem reclamar, não tenham dúvida que eles viram esse país de pernas pro ar. Eles se sentem os donos do país, já estão aí há muitos e muitos anos, se sentem blindados. Então a única defesa do povo é fazer pressão nas redes sociais. Mas é por isso que eu digo a você, se o PT estivesse no poder, seria ainda pior do que o Bolsonaro, porque com Lula, por exemplo, ele teria instalado essa regulamentação das redes sociais e colocaria um verdadeiro tampão na nossa boca. Nós não poderíamos falar, a menos que a gente primeiro provasse na justiça, o que é impossível. Você vê as manobras que o próprio Sérgio Moro teve que fazer para prender o Lula. Então, meus caros irmãos, muitos vão dizer, é mesmo, então o negócio é Bolsonaro mesmo. Não, irmão. Os senhores do mundo são conhecidos por controlar ambos os lados. Essa imagem que eu estou mostrando aí para você representa bem o que é Bolsonaro e o que é Lula. Que o Bolsonaro tem profundo envolvimento com a maçonaria, não é à toa que o vice, né, o Mourão, é um maçom de alto grau. O que muita gente não sabe é que Lula também faz parte. Nós temos a imagem dele, eu já mostrei aqui em outros vídeos e disseram, não, mas isso não prova nada, foi só um aperto de mão, é que ele falta um dedo na mão dele, tudo bem. Mas agora você também tem aqui em vídeo, vou mostrar para você agora, nesse momento, que ele está elogiando um dos maiores maçons que teve aqui no Brasil, responsável também, inclusive, pela sabotagem do império de Dom Pedro I, o José Bonifácio. Veja aí quando ele fala com todas as palavras, quando ele elogia esse maçom. Eu fui ler um artigo, sabe, em que na hora de elaborar a independência, o José Bonifácio fez um discurso, sabe, que ele queria educação para todos, ele queria pelo menos uma universidade nesse país, e por isso ele foi defenestrado. É lógico, é isso mesmo. 1921. Ou seja, esse absurdo é que pariu Bolsonaro. Você vê até o argumento dos dois. O Bolsonaro coloca o empresariado como a melhor coisa do mundo. E o pobre é simplesmente uma despesa, é simplesmente um problema. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc. Não adianta nem falarmos de educação, que a maioria do povo não está preparado para receber educação e não vai se educar. Só o controle de natalidade pode nos salvar do caos. Fazer uma vasectomia, que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. Então essa é a posição de Bolsonaro hoje. Já se você pega o lado de Lula, ele faz justamente o contrário. O pobre é vítima dessa classe empresarial e ele deve taxar essa classe o máximo possível para tirar dinheiro deles e dar para esse pobre.
essa elite grosseira, sabe, raivosa, que não permite que a empregada doméstica tenha carteira profissional assinada, tenha férias, que não permite que o jardineiro ou faxineiro da sua casa tenha um carro, que não permite que os pobres frequentem a sua praça, que frequentem a sua rua, que frequentem o seu teatro, que frequentem o seu cinema. Eu estou me dando conta de que é um preconceito que está, sabe, na medula da elite brasileira. É um negócio sinceramente estrutural. E aí a gente olhando atentamente essa forma, o resultado que essas formas de governar de ambos os lados trazem é dividir para conquistar. Fazendo tanto de uma forma como de outra, idolatrando uma classe e diminuindo a outra, sendo que ambas precisam uma da outra, porque qualquer pessoa que raciocina, ela sabe que ambas as classes precisam uma da outra, elas não têm por que se odiar, elas têm por que se unir e se amar e uma ajudar a outra. Tanto o pobre precisa do empresariado porque ele precisa do emprego, como o empresariado também precisa do pobre por causa da mão de obra. Então é uma troca de favor. É aquela história, é uma mão lava a outra. Você não tem como pegar e dizer eu gosto mais dessa mão do que dessa. Você pode até dizer eu trabalho mais com a mão de direita. Mas quem é canhoto já vai dizer que trabalha mais com a mão de esquerda. Mas você precisa das suas duas mãos. Mas esses caras não, eles querem colocar uma mão contra a outra. Para que dessa forma eles possam ficar revezando o poder eternamente. Você sabe, meu caro irmão, por mais que a pessoa seja bolsonarista, seja fanática, ela sabe que sem Lula, Bolsonaro não existiria hoje. Sem o PT no poder, não teria chance para um Bolsonaro. Então eles implementaram o extremismo no Brasil, colocando as classes umas contra as outras, e você vê o ódio que está aí na população. Eu sei que quem torce pro Bolsonaro vai dizer, Davi, Lula você mostrou, agora o Bolsonaro não. Cadê as provas que o Bolsonaro pensa assim? Bom, como essa imagem que eu faço questão de mostrar de novo para você mostra, você vê que os casos no Brasil só estão aumentando. E, diante disso, o governo, em vez de se preocupar em preservar a vida das pessoas, ele está falando que é um preço a se pagar. Se vai falecer esse tanto de pessoas, que assim seja. O filho dele falou isso. E a gente vai conferir isso agora. Veja só. Pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão. Isso vai acontecer, é lamentável. Queríamos que não morresse nenhuma, né? Talvez as minhas avós, as duas são vivas, graças a Deus, mas já tem uma idade avançada, mais de 80 anos uma, e a outra 93, 94. Pode ser que pegue e venha a falecer, mas o que a gente pode fazer? Aí eu sei que vão dizer, Davi, mas foi o filho dele, não foi ele que falou. Cadê ele falando? Você vai ver a confirmação também naquele dia que ele estava andando de jet ski. Olha só. Uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Que loucura. Gente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo... É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez o que está... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí. Então, contra fatos não há argumento, família. Basicamente ele disse a mesma coisa. Esses caras, ambos os lados, não têm pena do povo. Tá claro aí, o Lula não tem pena do povo. Achou bom que essa pandemia acontecesse. E o Bolsonaro tá dizendo claramente que se vier falecer milhões de pessoas por causa do vírus, que assim seja. É praticamente o que ele disse ali. No fundo, o que os dois fazem é trabalhar pela implementação da nova ordem mundial, família. Serão os primeiros, seja um ou outro, só muda a forma que eles vão fazer. Mas a maldade é a mesma, você viu aí nos vídeos. Fazer esse tipo de vídeo aqui, mostrando as coisas como realmente são, só faz prejudicar o canal, família. Porque o que as pessoas querem é que você diga quem é o herói. As pessoas acostumaram com isso, ó. Se tem um cara mau, tem um cara bom. Por exemplo, a China e os Estados Unidos estão fazendo exatamente isso agora, família. O bonzinho e o malzinho. Você sabe que eu fiz uma matéria aqui mostrando que os Estados Unidos já está bem perto do tratamento. Inclusive, as últimas notícias nos dizem que os primeiros testes desse tratamento feito em humanos foram um sucesso. E aí, começaram a perguntar, certo, mas e agora daqui pra frente? Esse tratamento vai ser liberado para as pessoas? E eles já disseram que não. Vai ser dado aos americanos e depois eles vão começar a fabricar para vender ao mundo. Eles não abrem mão de uma patente. E para quem não sabe o que é uma patente, família, é o direito de só você usar aquela fórmula, porque foram eles que desenvolveram. Então, outro laboratório aqui no Brasil não pode pegar esse tratamento, descobrir qual é a fórmula dele e produzir, porque essa fórmula pertence àquela empresa. E aí você vê que os caras querem lucrar
infelizmente, com esse problema que está acontecendo no mundo. Aí a China agora faz o lado do bonzinho. Ela diz que ela também já está bem perto de um tratamento para curar as pessoas, e aí vai dar isso de graça para as pessoas. Não vai cobrar nada, ela vai quebrar essa patente, e quem quiser fabricar pode fabricar sem pagar R$1 a eles. Então uma pessoa que não está verdadeiramente desperta, ela vai dizer o quê? Ah, então o mal é os Estados Unidos e o bonzinho é a China. Não, eles são parceiros. Para você ter ideia, hoje a moda dos países é os títulos da dívida pública. O maior credor hoje dos Estados Unidos é a China. O país que mais tem direitos dessa dívida pública americana se chama China. Então toda essa briga é uma palhaçada, família. Por exemplo, agora os Estados Unidos estão rotulando o Brasil como um país contaminado. Por que ele está fazendo isso se lá tem mais contaminados? Já disse inclusive que não vai deixar essa gente se referindo, Donald Trump disse isso, essa gente se referindo a nós, entrar no país dele para contaminar os deles. Esse é o preço de você baixar a cabeça. Esse é o preço de você ter um presidente entreguista que tem a coragem de bater continência para a bandeira americana. Quem não se respeita, família, isso inclusive eu digo para os inscritos mais jovens que estão se casando, estão namorando agora, meu caro irmão, se você quer fazer uma pessoa gostar de você, se respeite, irmão. Não tire a sua razão para dar a ninguém, por mais que você ame. Se você tiver certo, vá até o fim. Porque ninguém, por mais que a pessoa te diga, por mais que ela peça que você abra mão do seu direito naquele momento, mais pra frente, quando ela parar pra pensar, quando ela te analisar, ela não vai te respeitar. E o Brasil tem feito isso o tempo todo, baixado a cabeça, se humilhado, porque temos um presidente servil e entreguista, e o que a gente está recebendo em troca é só isso, desrespeito. Os Estados Unidos se tornou o epicentro da doença, e mesmo assim, o nosso presidente não teve a coragem de impedir os voos dos Estados Unidos para cá. Mas nós nem chegamos ao nível deles, e eles já estão falando isso. Já estão querendo fazer isso com os brasileiros, impedir que a gente entre lá. E ainda disse essa gente infectar aqui o nosso povo. Sabe? Deixando bem clara a separação. E o que está em oculto nessa posição dos Estados Unidos, e ninguém fala pra você, mas a gente tá aqui para revelar isso, é que tudo isso é uma jogada política. O Brasil é um país que vende muitos produtos, muita coisa. A carne brasileira vai para muitos países. E aí tá achando o nosso país como um país de infectados? Quem danado vai querer comprar algum produto alimentício daqui? Então, como tá chegando as eleições nos Estados Unidos para presidente, Trump tá vendo isso aí. Valorizar ainda mais do que já é o produto interno dele, para que as pessoas passem a consumir produto que o Brasil fornecia, comece agora a comprar dos americanos e não do Brasil. Esse é o tipo de amizade que se pode esperar dos Estados Unidos. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Isso é como uma corrida, meu caro amigo. Você não entra numa competição para valer, uma Fórmula 1, um Stock Car, seja o que for, até um racha de rua. Não tem como você ficar amigo do primeiro colocado se você quer a posição dele. A partir do momento que você entra na competição e é um risco de ocupar o lugar dele, ele vai fazer de tudo para te atrasar. Ele vai fazer de tudo para te vencer. Porque não existe 2 primeiros lugares, só existe um primeiro lugar. O Brasil e a América Latina completa deveriam ocupar esses lugares que hoje são do primeiro mundo, porque eles esgotaram o recurso que precisa para sobreviver dos países deles, Europa, Estados Unidos. Eles não têm mais nada que achar na terra deles, já foi consumido todas as reservas naturais praticamente. Então o mundo novo, o primeiro mundo, seria agora a vez da América Latina. Mas esses caras não querem isso, eles querem continuar na posição de primeiro. E aí o que é que eles fizeram? Montaram todo um esquema para manter os países da América Latina como fazenda, fornecendo recursos a eles a preço de banana, e eles ficam sempre lá no alto o tempo todo. É isso que acontece e o povo infelizmente não percebe, continua sendo gado, apoiando A ou B, torcendo pro time A ou time B, e a gente fica nessa, eternamente nesse ciclo vicioso. E quem fala, infelizmente, são os conspiracionistas doidos. E aí, meu caro irmão, tem gente que quando escuta essas verdades, você pode conferir tudo que eu tô falando aí. Procura, faz as tuas próprias pesquisas que tu vai ver que tudo isso é verdade. E aí quando a gente fala isso, a gente o quê? É criticado, é atacado, porque a gente não defende nenhum dos lados. Eu não sou filiado a nenhum partido, eu sou livre, graças a Deus. O meu partido é Yahushua, é Jesus Cristo. O meu partido é a saúde de vocês, meus caros irmãos. É a segurança de vocês. O que eu não quero pra minha família, eu não quero pra vocês. Então eu faço um vídeo assim, pagando um preço alto. Muita gente se desinscreve porque o que vale, o que faz as pessoas se elegerem, o que faz as pessoas enriquecerem, o que faz as pessoas ficarem ricas nessas plataformas é você defender um dos lados. Você vê agora mesmo as pessoas que caíram, né, os canais que caíram na real,
perceberam quem de fato é o presidente, eles já estão arrumando outro herói, que é o Sérgio Moro. Tem que ter o herói, tem que ter o vilão. Agora o Bolsonaro está passando a ser o vilão e Sérgio Moro é o grande herói da nação. Sendo que tudo faz parte do mesmo plano. O plano da elite para dividir o nosso povo, e um povo dividido é um povo conquistado. E é o que a gente está vendo no Brasil. Ninguém se entende, mas os fatos estão aí, família. Essa política entreguista de Bolsonaro está destruindo o Brasil. E se caso as pessoas tivessem elegido o Lula, pelas próprias declarações dele, você agora pode imaginar como nós estaríamos de verdade. Então ficar entrando em um dos lados, escolhendo um dos lados, é a pior coisa que a gente faz, família. Nós temos que ser nacionalistas. Por que é que o doutor Enéas... Eu só peço, pesquise quem era o doutor Enéas, você que não conhece. Nós temos vários vídeos aqui. Doutor Enéas não queria ser chamado de esquerdista nem de direitista. Ele dizia que no mundo onde se pensa numa nação, você não pode se classificar para isso. Nas palavras dele, ele usou inclusive que não há espaço mais no mundo moderno para você ficar de um lado ou de outro. Porque você tanto tem que cuidar da classe empresarial como você tem que cuidar do pobre. Ambos têm que estar em harmonia, ambos têm que estar bem para produzirem e assim o país crescer e investir nas empresas nacionais. Não ficar trazendo de fora para levar o nosso lucro. Você tem que investir no que é nacional, no empresário nacional. Aquele cara que tem uma loja de sapato, aquele cara que tem uma oficina. Investe nesse camarada para que ele passe de ser um microempresário a um grande empresário. Para que de uma fábrica ele abra 5, 6 e se torne até uma multinacional. E assim traga mais dinheiro para o país. É isso que você tem que fazer, é isso que o doutor Enéas e os seus ministros, caso ele tivesse sido eleito, teriam feito para o nosso país. Esse era o plano Enéas. E por isso mesmo, a todo momento que diziam, o senhor é de extrema direita, ele dizia, nem de direita eu sou. Eu sou nacionalista, e é o que eu defendo aqui no canal, e peço que você também seja, meu caro irmão. Chega de Lulas e Bolsonaros, porque esses caras estão literalmente afundando o país e colocando irmão contra irmão. Eles servem a nova ordem mundial, que servem diretamente a Lúcifer, ao anjo caído. Então é isso, meus caros irmãos, eu vou ficando por aqui. Se você não gostou das informações, peço desculpa, peço também que você se desinscreva, porque esse não é o canal para você. Se você procura heróis e mocinhos, então, meu caro irmão, realmente você só vai ter raiva aqui no canal. E para evitar tanto transtorno para você quanto para mim, é melhor que você realmente se desinscreva. Já para você que entendeu, meu caro irmão, fica aqui o convite para você fazer parte dessa família, porque é apenas com a conscientização da massa é que a gente pode fazer alguma coisa. Essa é a resposta para quem ia perguntar o que é que a gente pode fazer diante desse quadro. A resposta é essa: conscientizar a massa, para que a massa conscientizada possa dizer não a esse tipo de ideia. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.